Espero Olá, que senhoras e fique aí. senhores, esse é o Hitwave, comigo, Wilson Farina. Hoje temos aqui convidados especialíssimos, a banda Constantina, que acabou de lançar uma edição especial de 10 anos do disco Aveno, que foi lançado originalmente em 2011, e é um disco que eu ouvi muito nesses últimos anos, gosto demais, né? Um disco de música instrumental que transcende rótulos e, enfim, com esse lançamento estou aqui com o Daniel e o André, que são da banda, para a gente conversar sobre esse disco e um pouco da história deles. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite, Wilson. Obrigado pelo convite. Boa noite, Wilson. Obrigado. Boa noite a todo mundo, né? Boa noite, ou Uhum. bom dia, ou boa tarde, né? Né? Porque Qualquer momento as pessoas podem estar ouvindo. Conta um pouco pra gente, o Aveno já era o quarto disco de vocês, é isso, né? Lá em 2011. E depois já tiveram mais alguns discos. Mas é um disco que para vocês é muito importante, né? Abriu portas, abriu até, acho que, caminhos musicais também, né? Eu li uns posts que vocês fizeram nas redes de vocês agora, com esse relançamento, falando da importância do disco, né? De como abriu as coisas para vocês. Contem um pouquinho para a gente, então, por favor, para quem não conhece, o que é a Constantina, quem são vocês e tudo mais. o Constantino ele nasceu em 2003 e eu acho que culminou com uma série de bandas que estavam terminando naquela época. Eu tinha o Retórica com o Felipe, eu tinha uma outra banda com o Léo, meu outro irmão, chamava Philip, e o Bruno, eu tinha uma banda com o Bruno, chamava Ana, e o André tinha uma banda com a Alex, chamada Moan. E eu acho que foi um pouco isso, né? Essa atmosfera, né, Tidé? E a gente já colaborava um com o outro, né? Já se conhecia. Eu acho que quando tudo terminou ali, a gente começou a conversar, essa relação de amizade também foi fundamental, né? E eu acho que algo que uniu mesmo foi também essa sinergia musical. Acho que a gente tinha muitas interseções musicais, assim. E eu acho que partiu disso, assim, pela minha memória. E esse início da banda éramos 6 pessoas. O André, eu, Bruno, meu irmão, o Léo, meu outro irmão, o Felipe, né, e o Alex. E aí, esse foi o início mesmo, assim. Bem início. Essas outras bandas também eram instrumentais ou foi uma mudança para o Constantina? Algumas sim. Dessas bandas, assim, instrumental era o Ana, né? Acho que o Moan já vinha com umas ideias mais instrumentais também, né? Sim, o Bruno também chegou a tocar comigo no Morro, né? Acho que foi assim que começou a interseção, na verdade, desse projeto. Mas eram bandas com vocal também, mas acho que em termos sonoros todas já caminhavam por influências e caminhos que levariam também o que o Constantino acabou sendo no começo. E que influências... Convergência de ideias. Desculpa te cortar. Que influências seriam essas, se vocês puderem lembrar? Eu guardo com muita força, assim, que para mim, para o Bruno, na época, a maior influência não era... Acho que a música que inspirou, a primeira música do Constantina, né, a banda, vamos dizer assim, que inspirou a primeira música do Constantino, ela não era instrumental, apesar dela ter várias músicas instrumentais. Eu lembro que a gente gostava muito de como eram os riffs de guitarra,
Eu adorava as baterias, que eu achava muito criativas, desconstruídas. Acho que uma grande referência para mim, para o Bruno, eu tenho certeza, é ainda. Outro dia o Bruno me sacou um vídeo assim, mostrando, pô, há anos eu não escutava esse disco, como ele é belo. Appleseed Cast é o nome da banda. E nessa época, assim, 2001, eles lançaram Mari Vitalis. Não sei se foi Mari Vitalis 2001 ou se... E aí, logo na sequência, veio um duplo chamado Low Level. Esses 2 discos, acho que foram Low Level Volume 1, Low Level Volume 2. Esses 2 discos, acho que foram muito, muito importantes, assim. A primeira música, Treinando para Ser Chuva, da banda, tinha uma referência muito forte. A bateria faz uma menção ao universo ali, que já era traçado pela Appleseed Cast, o riff de guitarra. Essa era uma banda muito forte, assim. E eu acho que uma coisa que tinha em comum em todo mundo era mineral, não era, Tidé? The Power of Failing. Mineral, assim. Esse Emo. também era uma influência forte do Moa, né? Pois é. E eu acho Porque que isso foi forte. a gente está muito acostumado a consumir música que tem alguém cantando, né? Mas é claro que também a música instrumental sempre existiu, sempre vai existir, claro, mas, né, mais assim, eu, pelo menos, sou mais acostumado a ouvir música pop num conceito geral, né? Rock, MPB, rap, enfim. E aí fica meio que um rótulo, assim, música instrumental, como se fosse uma coisa só. E, na verdade, também, né? Um universo de possibilidades. Mas quando já fazia o Heatwave antes na rádio, na Antena Zero, cheguei a conversar com o pessoal do Meneio, da Orquestra Vermelha, e é uma coisa que eu gosto sempre de perguntar. Como uma banda instrumental transmite ideias? Hum. Eu acho que a primeira coisa é o fazer, né? A maneira como se faz, né? Eu acho que tempo atrás a gente conversava um pouco isso, né? A maneira como se constituiu essa trajetória do grupo, ela diz da nossa por qual lugar, por qual caminho político a gente seguiu, né? E a gente segue. Eu acredito que a primeira perspectiva está nesse lugar do fazer, como fazer, né? O que não fazer, né? Acho que isso já é para mim um indício muito forte, sabe, de como transmitir algo. O que Não mais, fica, né? não fica sendo uma transmissão de ideias verbais, mas é todo o contexto está transmitindo alguma coisa ali, não só musical também, né, como a capa, as escolhas dos processos de gravação, o fato de ter escolher levar uma trajetória como artista na época independente, né? Hoje todos somos. Né? Todos os elementos que não são da música em si, que não são verbais, acho que elas ditam um pouco da mensagem. Os títulos das músicas também? Também, né? A estética, né? Eu acho que a estética pode dizer um pouco, né? Se é um lugar na época que a gente escolheu, eu me lembro assim que não era um lugar tão comum assim. E nesse sentido não era fácil tocar. Então era um lugar a ser vasculhado, a ser tentado, a ser também negado, né? E isso, de alguma maneira, eu acho que tem uma perspectiva política, porque a gente abriu muitas possibilidades, assim, a meu ver, sabe? Porque depois vieram vários grupos na Sim. cidade, assim, e eu acho que essa luta, né, ela diz também de um lugar que era, naquela época, muito mais marginal do que é hoje, assim, né?
Então, eu acho que isso tudo, né? O fazer, eu acho, talvez seja fundamental, assim, sabe? E na época também o próprio fato de ser instrumental em si já era uma mensagem de um questionamento de uma forma, talvez. Né? E, como o Daniel disse, isso deu um start na cabeça de muita gente também, que era possível sair um pouco da formatação da banda com voz e era possível transmitir também ideias musicais sem estar atrelado ao vocal também. E acho que cria também uma relação com o público de que, assim, se a pessoa ouve meio por acaso uma música de vocês e ela não conhece a banda, ou mesmo que conhece, ela tem que meio que ir atrás, né? E se tu ouvir uma voz que tu já conhece, essa é uma música do fulano. Ou depois, a música que tem o refrão tal. Se é uma música instrumental, a pessoa tem que ir atrás, mas, pô, o que que é isso? Poxa, que interessante, que legal, né? Acho que talvez crie também um vínculo mais forte com quem se interessa, né? Mas eu acho também que com o Pode tempo ser. acabam criando também certas assinaturas, né? Acho que com o desenvolver de uma carreira do artista também, algumas assinaturas sônicas começam a ficar mais predominantes, né? E acaba tendo essa identificação também que a voz traria. Vai trazendo vícios, né? Eu fico pensando que são, às vezes, vícios, assim, né? Que a gente tende a ir a lugares, né? Visitar mais alguns lugares, né? Alguns Com o tempo acabam trazendo inquietações também para a própria banda que tenta buscar também sair um pouco desses elementos mais característicos, tentar entrar por outros caminhos também. Mas isso eu acho que é normal dentro do processo criativo e de bandas, né, de crescimento e amadurecimento. Isso que você está perguntando, eu fiquei pensando também, assim, que teve um elemento que talvez tenha sido o elemento que reuniu isso tudo, o rock, né? Eu acho que é nesse momento específico que o Aveno completou 10 anos, eu fiz um regresso na discografia do grupo e também visitei as coisas que estão se produzindo agora, assim, e eu achei que essa trajetória ela tem um elo, né, de tudo, que é o Uhum. rock, mas eu sinto desníveis, sabe? Eu não sinto que são discos iguais, né? Eu sinto que o Aveno, por exemplo, causou uma ruptura muito grande de tudo que vinha antes, assim, né? A entrada do Túlio, do Tiago, do Gustavo e do Lucas fizeram a gente desviar, né, assim, esse lugar para as referências musicais, né? Túlio escutava muito Hermeto Pascoal na época, e isso trouxe uma ruptura, né? Então essa possibilidade também, isso que você pergunta, eu acho que tem um pouco a ver com essas rupturas que talvez a gente tenha tentado provocar, né? Não sei se fomos ou não bem-sucedidos, aí eu acho que é uma outra coisa, mas sempre teve essa inquietação de, pô, temos que fazer algo que é um pouco diferente, né? Não por simplesmente ser diferentes, mas porque era o que unia a gente, né? Esse desejo de ser surpreendido com algo que a gente tinha escolhido fazer. Já entrando no disco, daí eu ia perguntar da questão das ideias, das inspirações. O Aveno vocês lançaram 3 discos, e aí chegando no Aveno, além de ter novos membros, né? Tem a questão da inspiração da vida marítima, né? Dessa coisa, tanto tá na capa, tá nos títulos. E aí, como isso foi desenvolvido? Essa história do mar, né, do Aveno, veio do meu irmão, Bruno. O Bruno, ele sempre foi uma pessoa que inspirou, né? Ele sempre foi inquieto, eu acho, nesse lugar, assim, de construir um ambiente para o álbum, sabe?
O Bruno, ele zela muito por isso, por construir essa ambientação, assim. E eu acho que essa ideia do mar, ela já vinha desde mais ou menos 2008 ali, né? A gente já tinha uma série de nome de músicas que foram lançadas em 2015, 14, quer dizer, com o Pelicano, mas eram músicas de 2007, 2008. Tinha Escafandro, né? Não vou lembrar aqui os nomes, mas eu acho que já estava apontando. E eu acho que foi a primeira vez, talvez, que o Puerto Vallarta, E eu acho que foi a primeira vez que a gente pensou nessa perspectiva, vamos dizer, mais conceitual, né? Assim, de desenvolver uma obra partindo de um ponto de inspiração, né? Então, eu acho que o Bruno trouxe isso e meio que, eu acho que pareceu ter sido, para mim, pelo menos a minha memória hoje, me diz que foi meio um clique, assim, quando surgiu o nome, né? Aí a gente começou, as coisas começaram a entrar num eixo, num lugar, assim, você fala, pô, estava tão difícil sair uma melodia que quando deu essa ideia, eu acho que a gente conseguiu objetivar esse lugar, né? Não que a gente tenha deixado de improvisar, porque o processo sempre foi muito partindo desse lugar, mas eu sentia que ele dizia para a gente, tinham ideias que chegavam e elas não faziam sentido, né? Não era a ambientação. Então, isso também fez com que a gente pudesse desapegar de uma série de materiais, né? Ao invés de ficar ali tentando, falava, não é ambiência, né? Então, essa história foi muito massa, porque fez a gente se debruçar em outros lugares, né? Literatura, eu me lembro muito de ler, na época, Antibruma, do Niels Scher, da L-Dopa, e aquilo ter me impactado, como ele escrevia, né? Sempre gostei das coisas do Niels, mas essa confluência, né, também foi fortíssima, e eu acho que naquele instante a coisa fervilhando fez com que o Bruno começasse a pensar em ilustrações, né, desenhos, propor ideias imagéticas. Eu acho que isso tudo alimentava o processo de criação naquele instante, né? Eu lembro muito de ouvir uma entrevista de um músico que tocou com o Jimi Hendrix, que aí dizia que o Jimi Hendrix não falava, toca aqui a escala de dó e depois mi sustenido. Aí virava pro baixista e falava, toca o vento nessa música. Né? E é isso, né? As imagens têm muito a ver com as inspirações, né? Até daí, Sensações, né? sim, e esse disco tem muito disso, né? De, de ouvir e já se imaginar, já tem uma coisa meio cinematográfica, assim, de transmitir uma ambiência, já se imaginar num lugar ali, né? Porque ela tem assim uma delicadeza muito grande, né? Eu até escrevi sobre o disco essa semana e falei, tem uma faixa que é o Juan, é o Marinheiro, que, cara, é uma das músicas que eu mais ouvi na vida já, certamente, porque desde a primeira vez que eu ouvi, é meio que, acho que a música tem essa força, né, de parar tudo, assim, tipo, opa, olha o que tá rolando aqui, cara, olha que coisa incrível, né, por ter uma delicadeza muito bonita, assim, eu acho ela muito, muito bonita, e as outras músicas também, né, de construir esse, quase um filme, né, meio, de forma É, geral, assim. essa ideia de você construir essa ambiência te dá uma possibilidade de narrar algo, mesmo que cada um possa escutar, né? Caminhos distintos, né? Mas eu acho que
para mim, fica essa sensação dessa ambiência. Eu acho que foi isso que criou essa amálgama, sabe, da história, foi ter dado essa ambiência, né? E eu acho que essa ambiência que acabou conduzindo todo esse processo que era muito intuitivo, né? Eu acho que ainda assim, depois de muito tempo, ainda é um processo muito intuitivo, mas naquela época, com essas novas pessoas, tudo se rearranja, né? Então, era uma descoberta de um novo formato, de uma nova instrumentação, e essa ambientação eu acho que ajudou muito a gente se encontrar, né? Então eu lembro assim que o Túlio veio com uma brincadeira de melodia, depois virou ali um pouco, juntou com uma melodia de guitarra do Gustavo e aí veio Monte Roraima, sabe? E aí o Túlio depois um dia chegou com o nome Mobilidade Tônica, falando o que era, eu não sabia o que era, ele falou, não, vem, busca aí. E aquilo foi tipo, que genial, né? Então a gente acha que isso focou esse lugar também, né, de atuação. Eu acho que a gente pesquisava, lia, buscava referências dentro desse universo, né? Ao invés de ficar abrindo muitos lugares, acho que a gente ia abrir os lugares dentro desse micro-território, vamos dizer, né? Afetivo que a gente tinha com essa história do mar, né? Da água, enfim, do azul, né? Isso já também era outra coisa que eu ia perguntar daí, mais técnica, de como é o processo de composição de vocês. Se alguém tem mais assim, de vir com a música já meio uma ideia mais geral, ou se é bem coletivo mesmo, cada um traz uma ideia, como vocês costumam fazer? André. Bem coletivo, na época, com essa banda enorme que tinha, né? Era coletiva e, ao mesmo tempo, com muita gente, né? Então, acho que sempre era todo mundo junto ali no estúdio, né? E tem a gente estava falando da temática também, tiveram algumas músicas que já foram compostas depois que a temática do álbum já tinha sido definida, né? Eu lembro que quando, também de improviso, né? Quando às vezes alguém vem com uma ideia, um riff, e a gente senta ali e trabalha, né? Eu me lembro quando o Bruno chegou com a proposta do Pequenas Embarcações. Ele tinha um riff de violão lá. E nesse dia também nem estava todo mundo no ensaio, né? Por algum motivo de compromisso. Acho que o Daniel mesmo nem estava. Aí tava um ensaio só eu, talvez o Gustavo e o Bruno, e ele veio com esse riff. Aí o Gustavo já foi na bateria, já fez uma proposta de baixa, já montamos a música ali, já tinha a proposta da temática, né? Já tinha feito, porque tem um processo do disco também que é interessante, que a gente viajou para os Estados Unidos com o disco na metade do processo de gravação, né? Tinha umas músicas que não tinham sido nem criadas, acho que Pequenas Embarcações era uma delas. E a gente viajou para os Estados Unidos com um EP promocional com 4 músicas, mas a temática já existia, né? Já era Aveno, acho que tinha Mobilidade Tônica, tinha Bagagem Extra, mais umas outras 2 músicas, né? Mas todas dentro do mesmo processo, né? Alguém vem com riff, junta no ensaio ali, os atritos do momento ali se chocam e criam as faíscas, né? Acho que sempre foi assim e ainda continua sendo. Uma coisa, me corrige aí, Tidé, se eu estiver muito errado, mas eu tenho uma memória de que a gente colocava um gravador Zoom, né? Gravador Zoom H2 no meio da sala e ia improvisando muito, né? Gravava aqueles ensaios extensos. Na época, os ensaios eram bastante extensos, assim, eram muitos também ao longo da semana. E depois a gente meio que fazia aquele exercício de escutar aquilo e meio que ia encontrando, essa ideia, ela
tem uma possibilidade aqui, né? E aí a gente depois meio que também fazia esse exercício de reaprender aquilo, né? Aquele improviso, né? Com o que tinha sido feito. E nesse sentido, o André aí sempre com um ouvido muito atento conseguia tirar todas as melodias de todo mundo. A sua parte é essa aqui é a sua, essa é a sua. E aí pegava, ficava ali nas tentativas, né? Buscando saídas para essas pequenas ideias que iam surgindo assim, né? E isso também acho que norteou muito, assim, ajudou bastante, porque muitas ideias podiam passar e se perder, né? Assim, sem a gente conseguir reproduzir, né? Então, isso ajudou muito, assim, o processo. E ajudou, depois disso, acho que isso se transformou em algo muito presente, né, ao longo dos nossos ensaios, né? Sempre tentando registrar, mesmo que de uma maneira muito simples ali, registrar as ideias, né, para poder depois escutar aquilo de uma outra perspectiva, né? Eu acho que isso ajudou muito a gente, né? Não passa a ideia e ela passa, se você não captura ela de alguma forma, ela vai embora, né? Nunca mais, ainda mais com muita gente também. Mas eu também... E Desculpa, fala. não, e eu pensando aqui que assim, a gente não tem essa formação tradicional da música, né? Então, assim, o André nunca estudou música tradicionalmente em uma academia ou uma escola, mas tem uma escuta muitíssimo atenta, assim. Eu já estudei formalmente, tradicionalmente na academia e tudo, mas não tenho essa vivência que o André tem. Tinha uma outra. Então, mas, por exemplo, o meu irmão nunca estudou formalmente, sempre estudou de uma maneira muito autodidata e muito intuitivo, assim, esses processos. Então, isso amparava essa coletividade, né? Porque dava a possibilidade da gente vasculhar, né? Posteriormente, assim, revisitar, enfim. Eu A acho que gente até isso é o estava grande... Desculpa, como? só para completar que para esse lançamento agora a gente estava até reouvindo esses ensaios dessa época, né? É, E nesse sentido foi até interessante, porque eu acho que a gente chegou à compreensão de que tem memórias que ficam só com a gente mesmo, sabe? Tem memórias que não são, né? É do grupo, é muito íntimo, né? Nosso. Eu acho que isso é algo que a gente pôde, né? Porque às vezes a gente tem esse desejo de compartilhar tudo, né? E ao fim a gente entende que tem certas coisas que são pra gente, né? sim. É essa construção pessoal afetiva, né? Do que vocês estão contando de todo esse processo, né? De ensaiar e criar e dali tirar pedaços e desenvolver. Primeiro, eu imagino que seja um bocado trabalhoso, talvez, pelo menos para quem está vendo de fora. E uma coisa que eu sempre pensei é que, assim, eu sabia que eram vários integrantes, mas eu imaginava, cara, pelo menos metade dessa galera aí são músicos de mão cheia, assim, são pessoas que sabem muito de música, porque para todo mundo, até para isso tudo fazer sentido, né, combinar. O disco tem ali toda óbvio, uma gravação orgânica e barulhinhos, efeitos. Para tudo isso fazer tanto sentido quanto faz, alguém, pelo menos alguma pessoa nesse meio aí de vocês, tem que entender muito. Eu fiquei pensando que, na verdade, uma coisa é muito fundamental no grupo, pelo menos a meu ver, assim. Todo mundo sempre escutou muito música. Então, assim, eu lembro que o Túlio não tinha uma formação de música.
impressionante, assim, o Túlio chegou no vibrafone e, assim, em um mês, ele já estava tocando vibrafone muito mais do que eu, que tinha um vibrafone lá no espaço há anos. Eu disse, puxa, como pode, né? Ele já está, então... No disco, eu acho que o que ele mais toca é vibrafone, inclusive, né? Quase todos os vibrafones são dele. Então, assim, eu acho que talvez não tenha essa formação tradicional, mas eu considero todo mundo com uma musicalidade muito incrível. Talvez não tenha essa formação que vou dizer assim, talvez essa perspectiva do letramento, de começar a tocar assim, já saber qual é a escala ou a harmonia, né? Acho que o que a gente muitas vezes faz é André, salva a gente, qual o lugar que a gente está aí dessa escala, né? Então, aí a gente vai se encontrando, né? Mas eu acho que tem uma referência que principalmente na época, era escutar muita música e estar em contato com o instrumento de uma maneira muito íntima. Então, assim, eu lembro do Bruno estar com a guitarra, violão, o dia inteiro, sabe? Ele é ilustrador, enquanto ele, sei lá, o descanso dele de desenhar no computador era tocar um instrumento. Então, tipo, 30 minutos desenhando, pô, tem que compensar 30 minutos tocando, né? Então, tinha essa relação de estar com o instrumento o tempo inteiro, né? E isso fez com que a gente ficasse muito íntimo do fazer, né? E nesse ponto também... É a velha história de... Essa coisa de criar uma intimidade com o instrumento, até eu passei um pouco por isso lá, quando fui adolescente, tive uma guitarra, e eu lembro que isso, tinha uma época que, sei lá, eu sentava no sofá para ver TV com a guitarra, e todos os sons que apareciam na TV, eu tentava, né, imitar ali, fazer, tocar, e várias vezes, que isso é um relato que eu já vi de muita gente, de dormir meio abraçado no instrumento, né? É meio isso, né? De querer estar tocando, querer estar sabendo, querer tirar todo tipo de som daquilo, né? Mas né, eu estava lembrando de uma coisa, que nessa época do Avena, já as pessoas que estavam na banda, todo mundo já era meio veiaco de música, né? Por exemplo, o Thiago e o Turones, eles tinham uma outra banda instrumental, de instrumental não jazzístico, igual o Constantino também, né? Acho que todo mundo ali já tocava desde a adolescência, né? Então, apesar de não ter uma formação profissional, né? Acho que já tinha intimidade ali, e todo mundo já trabalhava em banda autoral também, né? Todo mundo já tinha experiência de compor material, de compor música. Então, acho que já éramos veteranos, ainda jovens, e sem muita formação musical, mas acho que é essa sopa aí de influências e experiências que é bem a cara do Avena mesmo. E aí, vocês lançaram o disco, e aí tem essa questão que até também vocês já citaram, de tocar fora do Brasil, né? Isso abriu muitas portas para vocês. Vocês foram tocar em festivais, aí como que rolou isso? O primeiro festival fora do país foi o South by Southwest. Foi em 2011, né? O festival que acontece em Austin. Geralmente acontece em março, né? E a gente fez uma aplicação na época através de uma plataforma que tem lá fora, assim, né? Uma plataforma internacional que serve como uma plataforma meio que universal para aplicação em festivais de música. Você paga um valor anual, monta um perfil com músicas, fotos, release, clippings, né, vídeos, e aí a plataforma vai te alimentando, mostrando, ó, tem esse festival, você pode aplicar, tem esse, e foi assim, a gente aplicou através dessa plataforma, Sonic Beats, e rolou, né? E aí fizemos a primeira turnê lá em 2011, uma turnê que foi menor,
né? Primeira vez indo. Essa resposta do festival também foi muito em cima para poder marcar mais shows ali, porque a gente não tinha nenhum agente, né? Lá fora funciona muito como agentes, né? Você não é aqui como você vai em um espaço, às vezes, né? Ou chega numa instituição, sei lá, como o SESC, eu tenho um projeto, queria te mostrar, né? Não é assim, né? São agentes, são pessoas já que são Booker, né? determinadas. Exato. Essas são as pessoas que se você não vai por ali, é muito difícil negociar. Mas, claro, existem diversos espaços que aceitam isso. Então, essa turnê foi menor, mas ela foi riquíssima, porque eu acho que deu para a gente essa percepção de como as coisas funcionavam, né? Em 2012 a gente voltou para lá. Como a gente tinha ido, a Ângela, que era uma das diretoras, ela veio para uma feira de música no Brasil na época, e aí eu encontrei com ela, falei tudo, ela falou, legal, aplica de novo lá que rola, vai rolar. Com certeza eu garanto, né? E aí efetivamente rolou. E a gente foi como eu disse anteriormente, a gente foi para o primeiro festival com a Vênus já começando a ser gravada. Levamos um CDR como portfólio para apresentar lá nas rodas de conversa, lá com 4 músicas, como se fosse um cartão de visita, né? Fizemos uma prensagem CDR. A segunda vez já voltamos com um convite para gravar no estúdio da Terry, né? Que é o Woman's Audio Mission, que a gente tinha conhecido no festival de 2011. Nossa. Verdade. E aí essa segunda rolou vez isso. já puderam fazer uma turnê um pouco maior, mais organizada. Sim, uma turnê, vamos dizer, mais estruturada em questão de produção, né? Então, o deslocamento a gente fez de van, né? Apesar de cansativo, foi muito mais proveitoso, a meu ver, né? E a gente conseguiu tocar em muitos mais lugares, né? E tem um lugar que para mim é muito especial, que é Marfa, assim. Aquela noite, para mim, foi uma das noites mais especiais que eu vivi com o grupo, assim, no meio do deserto, uma cidade que tem uma atmosfera muito, muito incrível, assim. Na segunda vez a gente fez o contrário, né? A gente fez uma turnê primeiro para finalizar no South by Southwest. Então, Mafra no Texas a gente estava a caminho de algo. Eu acho que isso foi um aprendizado. Era a mesma banda ainda, né? A formação era a mesma. Eu acho que isso foi um aprendizado também, né, Tidé? Porque a gente entendeu que o que acontecia? O South by Southwest reunia muitas bandas, e aí, um festival que tem praticamente 1.800 bandas ali, South by, e muitas bandas do mundo inteiro, South by Southwest, o que acontecia? Um escoamento. Então era difícil fazer shows pós South by Southwest. Por quê? Porque as bandas que já eram mais... e as bandas que já tinham uma estrutura já conseguiam bucar ali, né? Logo na sequência. Então, acho que isso foi um aprendizado mesmo, de conseguir antecipar a turnê antes do festival. E o festival ser a última coisa, né? Eu acho que isso ajudou bastante. Quem organizou essas turnês assim foi o Bruno. O Bruno teve uma organização também muito muito foda, assim, sabe? De conseguir estruturar esses shows, amarrar, né? Que é difícil. Mas e a sensação de estar tocando fora, longe de casa, assim, deve ser incrível, né? É bem legal, assim, eu acho bem legal, mas tem uma onda também que porque, assim, acho que talvez na primeira vez tinha um fetiche, na segunda eu entendi, é público, né? São pessoas que curtem música também, né? Como você vai tocar, não sei, né? Em São Paulo, em Maceió, como a gente foi, né? Então, são pessoas que curtem. Acho que
O único lance que eu entendi era assim, na hora que eu saía do palco, a gente tinha que virar uma chave, tentar falar inglês, né, com as pessoas. Deve ser... Desculpa, como? Mas funcionou, né? Conseguia comunicar. Que bom. Ao mesmo tempo caiu por terra, assim, algumas coisas, sabe? Isso para mim foi um pouco evidente. Vários espaços... que eu posso dizer assim, não é comum nos Estados Unidos os lugares terem um backline de show. Então, você chega lá, eles não têm uma bateria, eles não têm os amplificadores, né? Eles têm o sistema básico do som. Isso meio que caiu, assim, porque a gente, como uma banda pequena, saindo do Brasil e viajando aos Estados Unidos, a gente teve que comprar amplificadores, tivemos que comprar, sabe, coisas para conseguir fazer esses shows. Algumas coisas foram compradas quando chegaram no Brasil, sei lá, foram vendidas, né? Eu lembro que o Túlio vendeu guitarra, né? Umas coisas assim. Também veio. E algumas outras a gente... beleza, comprei, estava mais barato do que, né? Eu não tinha, Uhum. o meu aqui estava já ruim, aí ficou. Mas isso foi uma coisa que causou para mim um deslocamento, sabe? Pô, como eu venho aqui e não tenho um amplificador de guitarra legal, né? Sendo que eu vou Sim. numa casa de shows de 150 pessoas aqui, como a Obra, aqui em Belo Horizonte, e tem tudo, tem bateria, sabe? Tem amplificadores, não são os melhores do mundo, mas tem, né? E Mas, funcionam para aquele espaço, sabe? mas são condições sociais, econômicas e comerciais bem diferentes, né? Lá fora o acesso ao equipamento é muito fácil. Os valores são muito mais baixos aqui. Para a pessoa conseguir ter um amplificador para poder aguentar um show, não é todo mundo que tem condição. Já. Então as casas acabam tendo para poder ter mais flexibilidade do que colocar lá para tocar também, para ajudar um pouco. Entendo. E aí acaba que lá acaba não tendo essa necessidade da casa ter, né? Porque talvez as bandas Todo mundo tenham. tem, né? Todo mundo tem. E as São. pessoas fazem turnê lá em van, vão as pessoas e vão os equipamentos também na van. Inclusive, casualmente, vocês falaram mais de uma vez de van. Ontem eu vi um documentário que o Dave Grohl fez, que é sobre bandas viajando em vans. Ele entrevista Deus e o mundo, assim, tanto gente famosa quanto gente não famosa, que todo mundo teria em comum isso, né? Todo mundo já fez alguma turnê de van, que é uma coisa muito dos Estados Unidos e da Europa, né? Porque eles têm essa facilidade, já acho, né? Vai muito da cultura, tanto de bandas famosas até bandas independentes. Todo mundo já fez isso lá. Me dá a sensação, pelo menos à época, assim, que isso, fazer esse tipo de excursão era um pouco mais comum, né, para bandas menores, né, do que para a gente aqui. Mas é isso, são condições muito distintas, né? Eu acho que lá eu via muito músico trabalhando num período do ano, e aí no verão simplesmente largava, né, esse emprego, juntava um dinheiro e ia excursionar por meses, né? Eu vi muito, conversei, conheci muita gente que tinha esse estilo de vida, assim, Uhum. coisa que quando você olha para o Brasil é muito difícil, né? Você pensar numa pessoa que vai ter essa possibilidade, eu posso trabalhar tantos meses, depois eu vou só dedicar a shows e talvez esses shows não vão pagar o meu salário, né, que eu trabalho. Então, isso tudo foram coisas, né, que rolaram mesmo. A gente foi deparando, né, com a situação mesmo, o contexto social, né, como é que isso era uma ruptura mesmo, né, e um privilégio, né, afinal de contas, acaba sendo, né. Sim. Acompanho a cena aqui já há mais de 20 anos e uma quantidade de bandas que até acabaram porque as pessoas não tinham como manter a banda, né? Porque a vida atropela e não tem
pouquíssimas bandas conseguem viver da música aqui no Brasil, né? E, enfim, aí isso é todo um outro, uma outra conversa que, enfim. Mas deixa eu perguntar para vocês daí, então, depois disso, vocês lançaram outros discos, enfim, e agora chegaram nesse relançamento de 10 anos do Aveno. Vocês criaram uma capa nova, né? E incluíram ali uns materiais extras. Tem uma faixa bônus que nunca tinha saído, que eu achei muito legal, que é bem ambiência, né? Tem umas gravações ao vivo e tem umas acústicas. Inclusive, eu lembro tinha rolado um EP com pessoas cantando, tinha até um músico do Uruguai, uns outros. Aí eu até achei que isso ficou de fora, né? Mas como foi bolar essa edição de 10 anos? Primeiro desejo ali veio assim, o Bruno falou do Aveno 10 anos. E aí, um tempo, bem no início do ano, mais ao início desse ano, o Thiago deu uma ideia. Ele já não faz parte do Constantina mais, né? Mas é uma pessoa que está sempre próxima, assim. Ele falou, vamos fazer um vinil do Aveno. Aí acho que a gente tentou desenvolver essa história. Mas a gente, ao fim, viu que era um investimento alto e que poderia, enfim, poderia vender e tudo, mas ter o retorno desse investimento seria muito demorado e, ao mesmo tempo, a gente, dentro do Constantina, tinha percebido que esse lugar de venda estava muito fragilizado, assim, porque não está tendo show, né? Onde a gente vende mais, né? E também, claro, né? Teve um encolhimento assim, né? Financeiro. Disco não é né? um item essencial, né? Na vida de ninguém. Então a gente meio que não, vamos deixar isso para depois, né? Enfim, acho que agora não é caro, é muito caro, poucas cópias. Se fizessem menos cópias, talvez, acho que, né, a gente poderia pensar, mas a quantidade de cópias que tem que se fazer, né, para poder... Quantidade mínima. É muito, eu considero, né, para uma banda do nosso tamanho, né? E aí a gente pensou, pô, vamos então... Aí o Bruno veio com a ideia, não, vamos fazer um digital e vamos inserir gravações da época. Aí o André pode explicar aí o que ele fez. Foi aí que a gente entrou nos arquivos e começou a ouvir as gravações desse processo de ensaio do Aveno, da criação das músicas, e viu que não eram coisas interessantes, mas como o Daniel mencionou, acho que eram memórias mais pra gente mesmo, né? Muita coisa não tinha Muita qualidade, coisa, né, Tidê? e era muita coisa também, né? Então, para ter essa seleção que ficou aí, tem muito material que ficou de fora. No mínimo 2 ou 3 vezes mais. Nossa. Tinham vídeos também, né? E a gente aproveitou, eu remasterizei o disco, né? Então, o que a gente está lançando é uma edição remasterizada. Incluímos esse bonus track e incluímos um ao vivo de um show que a gente gravou em 2012, quando a gente estava indo para a segunda turnê nos Estados Unidos. Né? A gente já tinha lançado o disco e fomos convidados para esse show. E a ideia principal do show era gravar um clipe para uma música que era Bagagem Extra. Né? Então, convidamos os amigos para poder filmar o show com várias câmeras. A gente acabou lançando essa versão ao vivo de Bagagem Extra, mas a gente não tinha aproveitado o resto do show. E a gente captou tanto o vídeo quanto o áudio do show inteiro, mas usamos só Bagagem Extra. Aí vimos que esse material tinha qualidade para ser lançado, estava interessante. Foi um show que a gente, inclusive, no show chamou outros amigos nossos para participar do show, tocando outros instrumentos, né? Teve o Vitor, teve como é que chama? O Cláudio, né? Tocando um banjo, inclusive tem uma versão muito bonita das Bacações, né?
E pegamos também material de um programa que a gente gravou aqui em Belo Horizonte, para um programa da Rede Minas aqui, que foram versões ao vivo que a gente fez na rua, né? Lá no museu aqui, Museu Abílio Barreto aqui em Belo Horizonte. Fizemos a captação dos instrumentos e isso saiu na época como vídeo, mas eu que captei o áudio, então eu tinha os arquivos do áudio. Então eu revisitei esse projeto também, remixei como show também, né? Eu acabei mixando o show, que na época eu só tinha mixado só a bagagem extra para lançar o clipe, né? Não tinha. Uhum. Então remasterizei o disco, remixei esse show ao vivo e essas 3 versões desse programa de TV. E compusemos esse material, tivemos que deixar muita coisa de fora mesmo, mas tem muita coisa, muita coisa. Mas acho que ficou um pacote interessante, né? E já é uma coisa de praxe hoje em dia você lançar versões remasterizadas e colocar material extra, né? Acho que é um caminho tá sendo bem usado, né? Até tava vendo, Despertar um pouco mais de interesse também nas pessoas. eu tava vendo agora, essa edição ficou com mais de 2 horas, né? Porque as músicas são grandes, né? São largas. E aí, Mas isso mas se você falou teria de coisa de mais... tempo aí, eu Não, teria mais coisa. se teria mais 3 vezes coisas, tem que ser um box. Mas é engraçado uma coisa que eu estava pensando esses dias, que essa coisa do digital, tudo tem os seus prós e contras, mas uma coisa que é a favor, que eu acho interessante no digital, é que ela quebra um pouco dessa coisa do limite, da duração do material, né? Você quebra a limitação do físico ali, né? Quanto maior, mais caro fica de produzir, você pode fazer um conteúdo no tamanho que você desejar ali. Então, acho que isso é uma coisa que é interessante no formato. Isso possibilitou a gente registrar muita coisa, né? Muita ideia, sabe? Muita ideia que posteriormente foi trabalhada, porque a gente sempre trabalhou com uma condição muito simples. Se pegasse o primeiro disco do Constantina e o André listar com qual foi o material que a gente usou para gravar o equipamento, assim, acho que poucas pessoas talvez vão acreditar que a gente usou o que a gente usou, assim como na época do Aveno, né? Nesse sentido, eu acho que o André sempre tentou, me fez os momentos de gravações dos discos sempre me fizeram lembrar o do Champ, né? Que ele fala assim, más ferramentas requerem maior destreza, né? E eu acho que foi isso, né? Ou Teve algumas limitações também isso, acabam forçando uma criatividade maior, talvez. com certeza. E teve uma coisa do processo do Aveno que eu tinha até esquecido, mas revisitando esse material, voltou essas memórias, é que a gente lançou o Aveno num processo que a gente definiu que a gente ia lançar ao longo de um ano uma música por mês, né? Então a gente já ia algumas, além das 4 que foram para os Estados Unidos, acho que o resto do disco a gente ia gravando e lançando. Aí no final do ano a gente tinha o disco pronto, né? E aí que saiu a versão física. Mas a estratégia de divulgação que a gente pensou na época para poder movimentar era de lançar uma música por mês. Que depois Tanto virou que algo até meio comum, né? Várias bandas fizeram é, isso, de ir lançando uma por mês. tanto que essa Pequenas Embarcações que eu lembro era uma música que foi composta durante o processo de gravação e foi gravada e depois já foi lançada também. No final, que a gente teve essa amarração da parte estética do físico, né? Que o Bruno veio. O Bruno e o Alex, na verdade, também. Acho que o Alex ele ainda colaborava, ele não estava na banda, mas ainda colaborava com ideias que tiveram essa amarração do formato físico e de fazer cada música virar um cartão postal no disco, né? Na versão física, quando foi lançado na época, né? Você fala do Juan, e aí eu me lembro que Juan é o Marinheiro foi uma música muito inspirada através de um músico argentino que o Rodrigo Maceira me apresentou na época. Rodrigo Maceira ele tinha um selo chamava Se No Puedo Bailar, No Es Mi Revolución. Sim. E
E eu lembro que nessa época, em 2010, o Rodrigo me apresentou o Juan Stewart, um músico argentino que me encantou. E ele foi uma grande inspiração para Juan, né, o marinheiro, assim, porque o Juan Stewart trabalhava com esse tipo de melodia, timbres e música eletrônica, e música sequenciada, eletrônica. Então ele foi um ponto de inspiração. De repente, você pode buscar o Juan Stewart para conhecer, de repente você vai gostar também. Certamente agora eu vou... A gente trouxe ele também nos festivais que a gente organiza aqui, né? Alguns anos depois, né? Em Belo Horizonte. Certamente vou procurar agora, porque claro, é uma inspiração muito legal. E, bom, só para encerrar, então, Constantina continua nativa, né? Vocês lançaram outros discos depois, estão fazendo esse relançamento especial, mas a banda continua tocando, espera voltar a fazer shows depois aí da pandemia. A banda, ela lançou o Atrópico, foi o último álbum da banda. A gente lançou o vinil, o show de lançamento do vinil aconteceu acho que 3 dias antes de Belo Horizonte entrar em lockdown. Uhum. E ali a gente meio que deu primeiro uma parada mesmo, né? Entender o que estava acontecendo, e depois a gente voltou a se encontrar remotamente. Sempre remotamente. Tem pessoa, o Vitor, o Lucas, assim, tem quase 2 anos que eu não vejo, né? E aí a gente começou a produzir um material remotamente. Encontros virtuais, propostas muito loucas, coisas que nessa perspectiva presencial nunca sairia, assim, sabe? E aí começou a gerar um material muito diferente. É um material que a gente ainda está trabalhando nele, assim. As pessoas aí nesse período de pandemia, a gente criou um programa de assinatura mensal na plataforma Apoia-se, e aí a gente começou a disponibilizar ali o que a gente estava fazendo, produção, um monte de coisa, né? Mensalmente a gente vai disponibilizando essas produções, assim. E material inédito antigo também. Tem muita coisa ali. Que legal. A gente já lançou mais de 30 músicas, mais de 30 conteúdos, vamos dizer, desde que criou essa plataforma, tudo inédito, assim, sabe? Só que agora a gente entrou nessa etapa de produzir um material, de mixar, né? Enfim, moldar esse material que a gente registrou no ano passado e que está super diferente, assim, bem diferente, e que, né, de repente pode virar um disco. A gente ainda não sabe, mas é um material bem diferente que está tendo gosto, sabe, de trabalhar. A banda continua. E para os apoiadores, a gente está fazendo, começamos no mês passado, sessões virtuais ao vivo. Uma vez por mês, numa quarta-feira, a gente está fazendo sessões virtuais, cada um na sua casa, mas dentro da plataforma Zoom mesmo, né, com algumas configurações lá para melhorar a qualidade de áudio, estamos fazendo sessões ao vivo. E de material inédito, né, improvisos ao vivo. Que legal de saber tudo isso. O Heatwave também tem um Apoia-se. A gente tem que se manter de alguma forma, né? E bom saber que vocês também continuam na ativa, então a gente espera que em breve tenhamos material novo para ouvir. Gente, queria agradecer demais a vocês, foi muito legal a conversa. Daniel, André. Agradecido, Wilson. Só para então amarrar, bom, Constantina está nas redes sociais, nos streamings, o Aveno já está lá no Spotify, no Deezer, YouTube. Sim, Aveno 10 anos, né? Versão colaborativa. Uma capa nova, super bonita, né? Vocês fizeram até um pôster, né? E, enfim, ouçam que vale muito a pena, é muito legal. Obrigado, gente. Quem sabe quando sair esse material novo, a gente volta a conversar, né? Com certeza. Será um prazer. E
A gente fica por aqui, então. Até a próxima. Um abraço. Até. Obrigado. Obrigado.